Eu não sei se todo mundo tem acompanhado as últimas notícias sobre o projeto de lei de número 2338, que visa aí regularizar de alguma forma a inteligência artificial. Mas nas últimas semanas, na verdade nos últimos dias, na verdade nas últimas horas, a gente tem tido muitas novidades, muitas mudanças. E esse é um tema extremamente caro para a gente. Ele é extremamente importante que a gente debata, discuta e principalmente se organize. Então eu vou trazer aqui o Carlos Rial, para conversar um pouquinho com a gente, explicar mais ou menos o que tem acontecido nos bastidores, assim, dessa discussão e falar como que a gente pode se organizar também para contribuir para essa discussão. Então eu convido todo mundo aí, porque esse é o vídeo extremamente importante e ele marca aqui um momento importantíssimo para a nossa classe, para a nossa profissão aqui no Brasil. A gente já fez uma live no calor do momento ali, quando estava acontecendo essa discussão desse projeto de lei. Parece que já faz uma década que aconteceu essa live, só que foi só terça-feira passada que rolou. Mas desde então, rolaram várias emendas, rolou uma petição muito grande para que removessem emendas, enfim, a gente vai tentar explicar mais ou menos, fazer um apanhado geral dessa última semana e mostrar também aqui, ó, o que aconteceu para essa barrinha vermelha tá amassando completamente a barrinha verde na participação popular, na opinião popular sobre esse projeto de lei. Então, Carlão, peço, se possível, vamos tentar fazer um apanhado geral aí do que aconteceu nessa última semana? Sim. Primeiro, boa tarde, Marco. Obrigado novamente de chamar a gente aqui para conversar, né, ter esse espaço. E boa tarde para o chat. Assim, realmente, como o Marco falou, parece que faz 3 meses que a gente está nisso daí, mas, pô, foi essa semana, né? Não completou 7 dias ainda, né, de toda essa movimentação, né? A PL, ela passou por uma comissão, né, que ia analisar ela, e essa comissão acabou fazendo um trabalho de juntar essa PL com diversas outras PLs, né? Então, eram PLs muito específicas que falavam, por exemplo, se pode ou se não pode, depois que uma pessoa morre, utilizar a imagem dela, né? Sim. Eu acho que essa foi uma das motivadas por causa da Elis Regina, né? Uhum. E o que aconteceu foi que essa comissão juntou tudo isso e teve uma sessão. A gente foi vendo que essa lei estava muito contra a gente, né? E a gente tomou a iniciativa de propor para as pessoas, olha, nós somos a favor da PL, né? Nós somos a favor de uma regulamentação, mas a gente quer que ela seja ética. Ela quer que a gente inclua criadores, artistas e que respeite os direitos de imagem, de dados da sociedade civil. Então, vamos pedir para todo mundo votar não, né? Quando a gente começou isso, estava 900 votos sim, Sim. 400 votos não. E aí, como o Marco falou, o não está amassando, né, agora, né? Isso. E eu acho, assim, e o Marco pode, talvez, também dar a opinião dele sobre isso, mas eu acho que foi uma situação de que a gente estava todos, assim, sendo sufocados por essa questão da IA, né? E aí foi meio que um grito, assim, de falar assim, mano, não, nós estamos aqui e nós importamos e nós queremos ter uma voz a respeito disso, né? Porque exatamente o que estava acontecendo era que a gente, eu falo por mim, assim, eu acho que uma regulamentação ela é extremamente bem-vinda, mas o que estava acontecendo é que tinha alguns tópicos meio que esqueciam ou não ouviam de forma nenhuma a nossa parte como artista, assim, sabe? E meio que entregava nossos direitos a esmo, não perguntava pra gente qual que era a nossa visão sobre isso, né? Então, apesar de ser uma regulamentação sobre IA, era péssima, sabe? Ela tinha termos ali que ela basicamente abria as pernas completamente para possíveis problemas futuros que já acontecem, por exemplo, na União Europeia, em outros países, sabe? Então, como a gente já tem a experiência e via isso acontecendo em outros países, ver essa PL escrita dessa forma foi muito desesperador, né? Então, por isso que a gente votou não, mas para chamar a atenção, ser de uma forma assim, um grito da nossa classe, sim, sabe? Não só da nossa classe, mas também de outras. A gente vai falar um pouquinho sobre como tá rolando a organização. Porque, especialmente naquela semana
que passou e na anterior, cara, era só porrada o tempo todo, assim, era só notícia ruim. Quem tava mais atento aí às notícias tava vendo que era só uma porrada atrás da outra. E meio que essa aqui, acho que foi a gota d'água, porque envolve uma legislação diretamente do nosso país, outras coisas parecem um pouco mais distantes, né? Ah, não sei o que lá da Adobe. Tudo fica muito esparso, muito longe, né? Mas isso aqui é, tipo, na nossa casa, o pessoal decidindo sem ouvir a nossa parte, basicamente, assim, né? Exatamente, né? É que a gente se sente muito impotente com relação a tudo isso, né? E aí, quando a gente olhou e falou assim, não, pô, isso aqui vai acontecer com a gente, né? Isso aqui está regulando o que vai acontecer com a gente, né? É importante regular na Europa, Estados Unidos e outros grandes mercados, mas aqui também tem que ter uma coisa que proteja a gente, né? Porque senão uma empresa que hoje opera nos Estados Unidos vem operar aqui e continua o mesmo sistema, né? Só que dessa vez focando mais, né? Brasil, América Latina e tudo mais, né? Então, são coisas que é importante a gente se inteirar, né? E o papel da unidade está sendo feito de esclarecer como funciona todo o processo da lei para que tenha clareza, né? Porque o negócio é aquilo, né? É feito para ser complicado justamente para afastar a gente, né? Pô, vida corrida aí, né? O Marco, acho que foi na terça, né? Foi. Tipo, trampou o dia todo e falou assim, meu, eu preciso entender isso aqui, né? E é um negócio difícil de entender mesmo, né? E aí a gente está fazendo esse trabalho de pouco a pouco, né? Decifrando e explicando como está funcionando e como a gente pode atuar. Boa. Acho que você abriu aí um bom caminho, porque a gente pode explicar o que é a unidade, né? A unidade é a União Democrática dos Artistas Digitais. É uma das frentes que está atuando, né, Carlão? Se você puder explicar mais ou menos, mas ela é basicamente tá no título, assim, né? Mas é uma das frentes de organização para discutir esse projeto de lei e agora também outras coisas, né? Então, se puder dar uma resumidinha só também sobre a unidade. Isso. A unidade digamos assim, né? É uma associação, né? Uma união das pessoas que trabalham com arte digital e, sei lá, desde a ilustração até o design gráfico, até o 3D. E, é só uma das frentes, né? A gente tem a ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema e Animação, temos a UTAB, né? Que é a União dos Trabalhadores de Animação do Brasil, tem a Univos, que tem muita ligação com os quadrinistas, e recentemente, né, junto nesse bloco todo, entrou a dublagem viva, né, dos animadores, né? Então, é um movimento que cada vez mais está crescendo. A gente quer colocar todo mundo, né, na mesma festinha, na mesma banheira, uma gostosa banheira do Gugu ali, com todo mundo. Muita gente do chat não vai entender essas referências. Imagina que é uma brincadeira Mas, gostosa, pessoal. isso. Para a gente, tipo, pegar isso e lutar juntos, né? Porque o interesse da legislação que a dublagem tem é 99,9% similar ao de um ilustrador, de um artista 3D, né? Então, assim, é a mesma luta, né? E, assim, Isso. cada vez mais está entrando gente e fazendo isso. A unidade está com o papel de organizar artistas digitais. A gente tem um link para o chat. Todo mundo é extremamente bem-vindo para entrar lá. Temos frente de trabalho, né? Temos um grupo de pesquisa para desvendar todas as informações sobre temos um grupo de comunicação para ajudar a levar essa mensagem não só para artistas, mas para toda a sociedade, e o grupo jurídico, né? E um chat muito legal, que muita gente conversa, troca ideia ali e tudo mais, mas todo mundo com a mesma ideia. Então, todo mundo é extremamente bem-vindo para entrar lá, se informar, né? E, se possível, também colaborar de alguma forma. Isso. E, cara, só explicando, é gratuito, entra, é pra ouvir você como artista, ouvir a sua experiência, ter troca também de experiência, porque não é uma verdade absoluta, tá todo mundo ali tentando aprender, discutindo mesmo.
Rolou uma assembleia muito legal na semana passada, na sexta-feira passada, que eu estava ali ouvindo, e deu para ver que eles estão abertos também ao contraditório. Não é só todo mundo falando em uníssono a mesma coisa, sabe? Se você tiver uma ideia e você quiser debater a sua ideia, é super bem-vindo também a entrar lá para debater as suas ideias. Tem o Discord também, que é onde aconteceu a assembleia. Acho que o movimento maior está sendo no WhatsApp, mas eu faço parte ali mais do Discord, então eu convido a galera também a colar no Discord da unidade. Resumidamente, cara, a nossa classe, assim, o nosso trabalho, especialmente de artista digital, assim, para jogos, que é mais a minha bolha, a gente está completamente pulverizado e não organizado de nenhuma forma. Então, uma pessoa trabalha numa empresa X, a outra vai estar trabalhando numa empresa Y, a gente conversa para jogar videogame, mas, tipo assim, para falar sobre o nosso trampo mesmo, do dia a dia, sobre os nossos direitos, é uma coisa que é quase que inexistente essa conversa. Então, o problema disso, muitas pessoas vão falar por nós sem que a gente sequer saiba que está acontecendo. Então, essa forma de união, essa forma de organização, ela é extremamente eficiente porque a gente, de certa forma, consegue alguns representantes para falar diretamente com parlamentares, entendeu? Esse é o alcance que a gente tem, de certa forma, como coletivo, sabe? Então, já tem rolado algumas conversas, né, Carlão? Se você até puder explicar um pouquinho o que tem rolado, mas já tem rolado conversas de pessoas que estão levando as nossas demandas, de certa forma, para alguns parlamentares, e isso já fez diferença, especialmente nessa PL que a gente está conversando agora, sabe? E sobre as organizações, realmente, sim, essa união já rendeu, né? A gente teve, por exemplo, o caso de um senador que tirou umas emendas que ele tinha colocado, que suprimiam alguns direitos, né? Como, mesmo com todas as exceções, se a empresa usasse coisa de direito autoral, não poderia se configurar crime. Isso, assim, me perdoe, eu estou tentando lembrar de cabeça o que falava a emenda, mas, assim, a gente já fez um movimento ali e o senador retirou a emenda, né? Sim. Então, a gente está sendo ouvido, né? E na sexta-feira também nós tivemos uma reunião com, se eu não me engano, a assessora-chefe do PT na Câmara, e a gente já conseguiu uma ligação muito importante, explicando brevemente, né? Esse projeto ele começa no Senado e, pela legislação, ele tem que ser aprovado nas duas casas. Então, sendo aprovado no Senado, ele vai para o Congresso. Com essa articulação no Congresso, a gente já tem acesso a muitos deputados que são progressistas, não só do PT, mas de toda a base do governo, conseguir dizer, olha, a gente gostaria que tivesse uma emenda que falasse disso, gostaríamos que tivesse um artigo que elaborasse isso, então esse artigo aqui está nos prejudicando, né? Então, isso aí foi uma vitória, assim, impressionante, né? A analogia que eu faço sei lá, estava 3-0, né? A gente entrou na terça-feira e fez aos 45 minutos do primeiro tempo e fez 3-1. Pô, legal. A gente ainda tem que jogar o segundo tempo. A gente tem que jogar, vamos usar todo esse período para se preparar, ter um intervalo, para jogar bem o segundo tempo e reverter essa situação ao nosso favor, né? Então, que é uma coisa que eu acho que eu comentei na terça-feira no final, que é muito frustrante, mas não vai ser algo rápido. Vai ser algo que vai acontecendo pequenas vitórias ao longo do tempo, né? Para a gente ajustar, como falei, né? Uma PL importantíssima, mas que nós estamos buscando ajustá-la para que fique favorável para todo mundo aqui. Exato, cara. Ó, só para complementar também, o Chua falou assim, ó, foi muito graças ao movimento Dublagem Viva que ele recuou também. Por isso é importante ter várias frentes. É o que a gente estava comentando mais cedo, né? O legal de ter, por exemplo, o movimento da unidade acontecendo é porque é um movimento que vai dialogar com várias outras frentes. Então é uma forma de representar o nosso lado também nessa história junto a outros movimentos, porque
a demanda desses outros movimentos, ela é muito parecida com o que a gente pede também, né? E aí eu convido, galera, você que está assistindo esse vídeo, você que já está me odiando por querer regulamentar, criar uma lei, de certa forma, para regulamentar o uso de inteligência artificial e tal, eu tenho certeza que tem gente que está preparada para me xingar nos comentários, e eu peço que você, ao menos, entenda qual é a discussão que está tomando palco aqui, tá? Não é uma discussão se vai existir inteligência artificial ou não. Não é uma discussão se inteligência artificial é arte ou não. Essas discussões, elas não são para esse momento. A discussão que está em jogo agora é uma discussão muito maior sobre o uso de dados criados por artistas, criados por pessoas comuns, postando foto no Instagram, por exemplo. É o uso desse banco de dados sendo utilizado para deixar poucas empresas ainda mais ricas, entendeu? E o uso indiscriminado disso sem o seu consentimento. Então é um papo que ele abrange muito mais do que só artistas reclamando que as suas artes estão sendo utilizadas para gerar novas artes ali, sabe? Com inteligência artificial. Não é esse o papo, assim, sabe? Então, eu peço que você entenda que é uma questão até de segurança nacional. É um papo mais abrangente. E que, se a gente não se organiza como classe, é o que eu falei, vai acontecer essa discussão querendo ou não, só que sem o nosso lado, sacou? Essa discussão já está acontecendo, ela vai acontecer, mas se a gente não se posicionar, ela vai acontecer independente da gente, entendeu? Então eu quero só que vocês entendam o tamanho dessa discussão, que não é uma coisa pequena, não é uma parada simples, não é uma resposta simples de tipo, isso aí vai acontecer de qualquer jeito, então eu não preciso falar nada. Não, a gente precisa realmente estar organizado para que a gente tenha pelo menos a nossa voz sendo ouvida pelos parlamentares, sacou? Nos slides, né, eu fiz uma apresentação explicando, né, um dos pontos que a gente está abordando na PL, explicando assim que é principalmente com relação ao artigo 60, né? Uhum. O artigo 60, ele vai dizer algumas coisas como quando a gente o uso da mineração de dados, né, ele está autorizado, né, desde que seja usado por pesquisa, jornalismo, museu, todo o artigo que consta na PL. E à primeira vista a gente vai olhar e vai falar assim, pô, não tem problema nenhum, né, porque isso aqui está sendo basicamente usado para pesquisa, ciência. para coisas não ciência. Para ciência. Quem que é contra a ciência? Quem que é contra a ciência? Tem algumas pessoas que são contra. Mas, no geral, quem que é contra? Quem que é contra a ciência, né? Tipo, você vai pelo papo lógico e fala, beleza, né? Tá ótimo isso. Mas e aí? Isso. É que o grande problema é que isso já é uma brecha que já foi usada para as inteligências artificiais que já nos prejudicam hoje, né? Sim. E aí a gente traz o caso ali do Lion, que é uma empresa de pesquisa na Alemanha, que ela se diz como, pelo que dá a entender, tipo uma ONG, ela não tem fins lucrativos, mas ela fez essa mineração de dados, né, que seria basicamente varrer a internet, né, e criou esse banco de dados chamado Lion 5B, que tem 5,85 bilhões de informações que ligam texto com imagem, né, já catalogadas, né. E nesse banco de dados vai ter de tudo, né, já foi encontrado imagens de arquivos médicos, né, de cirurgia, imagens de arquivos policiais que não deveriam estar em acesso público, né, contendo evidências, né, de locais de crime, etc. Imagens de festas de criança, né, do dia a dia, né, de crianças do Brasil, né, que foi até noticiado. Então, assim, tem de tudo, não tem uma restrição disso, né? E eles entregam esse banco de dados, né, para uma empresa, né, que fez que é a Stability AI, né, basicamente financiou toda essa pesquisa do Lion. A gente vê assim que começa a haver um conflito de interesse, né? Existe uma empresa que, em teoria, deveria só fazer a pesquisa, mas é financiada por outra que já tem interesses comerciais por trás. E olhando para o artigo 60, isso abre brecha para isso se repetir no Brasil, né? Mas como o Marco falou, fica uma questão também que pode afetar a segurança nacional, porque uma empresa minerando aqui no Brasil teria acesso a dados de 200 milhões de pessoas no Brasil, que o menor dos casos seria usar para
propagandas bem específicas, né, que do gosto da pessoa, e na pior dos casos é manipular as eleições, né, manipular as eleições de uma maneira, criando talvez um influencer digital, né, que vai gerando os conteúdos, vai criando mentiras e tudo mais, né, de acordo com os gostos da população, né. Então, é é um pouco complicado. São situações um pouco complicadas, né. E é nesse artigo que a gente está se baseando nesse momento, né. Sim. Para quem não entendeu, basicamente, essas grandes empresas que utilizam esses bancos de dados, eles usam basicamente, por exemplo, a Lion como um grande escudo, sabe? Utiliza esse dataset e esse catálogo de imagens de 5,85 bilhões de imagem e texto que estão catalogados, eles utilizam para ganhar dinheiro, basicamente. Mas quem fez esse catálogo é uma empresa sem fins lucrativos. Então, esse conflito de interesse, ele é latente, sabe? E se você fala que você pode utilizar imagens com direitos autorais para criar banco de dados e etc., se você não tiver fins lucrativos, outra empresa pode simplesmente pegar esse banco de dados e se utilizar disso para criar o que quiser em cima daquilo, sabe? Então, não quer dizer só que não tem fins lucrativos que não vai ser utilizado em prol ali do capitalismo, tá ligado? Então, faz todo sentido a gente visar essas nuances e minúcias, porque já aconteceu. O caso gritante mesmo que o Carlão disse foi noticiado no Fantástico. Eu vou deixar o link da matéria para quem não assistiu na descrição desse vídeo, porque é assustador, sabe? É o que eu tava falando, não é só sobre a questão da arte especificamente. É o uso de imagens de crianças brasileiras para criar imagens geradas lá na Alemanha, acho que no caso que eles estavam dizendo. Mas isso é só um caso que estourou, assim, sabe? Existem milhares de outros casos que a gente nem tá sabendo o que tá acontecendo e a gente nem pode mencionar alguns desses casos porque, até como o Carlão disse em outras lives, essa live vai cair aqui, vai cair do YouTube e ela não pode ficar, porque é brutal, assim, sabe? As coisas que acontecem utilizando foto aí da sua família, do aniversário do teu filho, essas paradas, assim, sabe? Então, precisa de uma regulamentação, ao meu ver, e é muito legal saber que existe movimentos que estão fazendo parte da nossa voz, assim, sabe? Uma extensão de cada artista ali e que precisa, obviamente, da opinião e da participação de todos os artistas em conjunto, não é a galera da unidade que vai fazer tudo sozinho, sabe? Então, a gente precisa que mais pessoas se organizem e participem dessa discussão para fazer isso chegar cada vez mais longe e mostrar a força da nossa comunidade e mostrar que a nossa comunidade não serve só para cancelar pessoas que estão do nosso lado, mas que servem para também deixar as nossas demandas muito, muito claras, especialmente para os parlamentares que estão fazendo a votação desses projetos de lei. É que o Fonso, nos comentários, ele disse aqui: já está acontecendo bizarrice com os streamers mulheres, isso está fora do controle. Que é uma ressalva, né, que a gente tem, que é uma melhor regulamentação dessa PL, né, ela não é só benéfica para os artistas, mas para toda a sociedade civil, Exato. né? Porque isso é uma coisa assim, né, que, se você, quem quiser ler a PL, né, vai ler toda a PL, é um processo complicado, mas um ato como esse, né, com as imagens das streamers, por exemplo, está previsto lá que é crime. Só que o que a gente quer também é dificultar que isso aconteça, né, Exato. porque depois que aconteceu, aí é outro processo, né, e a gente sabe que às vezes as coisas na internet são um pouco complicadas de rastrear quem fez. Então, assim, barrando na fonte, né, o que a gente está propondo, entre outras coisas, é que o meio seja optar para entrar. Para você alimentar um banco de dados, você tem que optar para entrar. Não somente atualizar os termos de serviços e as redes. Gente, daqui para frente, tudo que você já colocou aqui, a gente vai alimentar uma IA. Não, tem que ser algo que a pessoa, por vontade própria, queira. E Exato. como que a pessoa vai querer? A coleta de dados, a inteligência artificial vai ter que oferecer uma contrapartida. Vai ter que oferecer um pagamento, seja através, na hora de entrar, ou através de royalties, né? Então, são
a gente está buscando meios que não vai beneficiar só, tipo, a classe artística, vai beneficiar a sociedade como um todo. Exato, cara. Perfeito, perfeito, Carlão. E acho que é isso, sim, cara. Muito obrigado pela participação, Carlão. De novo, Obrigado. portas abertas para esse papo acontecer, mesmo que seja semanalmente, sei lá, a gente pode sempre trazer esse assunto para cá, porque é importante mobilizar o pessoal e esse aqui é um canal que tá... Vocês sabem a minha posição, vocês sabem a minha opinião sobre esses assuntos, mas se eu conseguir atingir pessoas novas de alguma forma e trazer elas para o nosso lado, assim, e fazer com que a gente fique ainda mais forte, fortalecer ainda mais esse movimento, eu tô sempre à disposição, beleza? Então, valeu pela participação, irmão. Muito obrigado novamente, Marco. Obrigado por todo o chat nesse domingo. E é isso, gente. Quiser aparecer ali na unidade, se tiver uma dúvida, pode aparecer no chat e perguntar, né, sobre como está indo o trabalho, como que pode ajudar. É só deixar um exemplo bem anedótico. Eu entrei na unidade na segunda-feira, né? Antes disso, eu achava que, pô, eu vou ter que lutar contra a inteligência artificial sozinho, né? A gente viu, né, toda essa controvérsia que teve, né, com o canal Meteoro, né? Eu falei assim, pô, as pessoas ainda não estão conscientizadas, eu vou ter que lutar contra isso. E eu acho que eu vou ter que fazer sozinho, né? Mas, pô, agora, não, a gente pelo menos 27 mil pessoas, né, que votaram não, e muitos mais que já estão apoiando, né, e vão apoiar a gente, né? Sim. Então, assim, se você tem uma sensação de que, mas o que eu posso fazer? Cara, eu vou repetir o que eu falei, que eu gosto muito da frase do João Carvalho. Se um maluco empurrar a parede, nada acontece. Se 27 mil malucos empurrar a parede, dessa parede, pelo menos ela começa a rachar, né? Então, eu conto com quem quiser, né, entrar para a unidade, para participar, ou só se informar também, né? A gente entende que a vida é corrida, né? Mas é grátis, estamos de portas abertas para todo mundo. Perfeito, mano. Muito obrigado. Obrigadão, Marco. Até mais. Meus amigos, esse é o papo, tá bom? Ó, de novo, links todos na descrição. Depois, quando essa live terminar, obviamente isso vai virar um corte, galera. Mas eu vou deixar os links na descrição, caso você tenha interesse de ficar mais informado, pelo menos, ouvir. Eu tô ouvindo muito, tô aprendendo muito com a galera. E eu convido vocês a participar desse movimento de alguma forma, tá? De novo, é uma coisa muito recente, o pessoal tá se mobilizando. Tá acontecendo nesse momento que esse vídeo for pro ar. Provavelmente já vai ter alguma outra novidade que vai deixar esse vídeo desatualizado, mas eu acho extremamente importante deixar isso aqui como praticamente um registro histórico do que tá acontecendo. Então, vou tentar fazer de tudo aí durante essa semana também para mobilizar um pouquinho mais a nossa comunidade, mas vamos que vamos, beleza? Esse é o papo. E muito obrigado de novo, Carlão, aí, por ter mais uma vez aceitado conversar e trazer as informações pra gente. Beleza? É isso. Desse assunto é isso, galera. Ô, Afonso, obrigado por ter esperado até agora, mano. Eu tenho certeza, conhecendo você, que você esperou até agora pra não atrapalhar a linha de raciocínio. Muito obrigado por se tornar membro, mano. Tenho certeza. Ai, sabia.